E na nossa saga aqui de tentar entender um pouquinho melhor, né, o que a gente está fazendo aqui nesse universo, a gente continua no Livro dos Espíritos e hoje vamos ler a questão número 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Quer dizer, você pode já começar a ser bonzinho, mas ainda tem uma continha para pagar, né? Eu lembro quando eu era criança, ele falando isso, mais nova, criança, adolescente, e que eu vi, eu acho que eu já comentei isso, que eu vi essa história de ser bonzinho, santo e tudo, eu tinha um medo. Eu não quero ser boa, não. Porque todos os santos sofriam muito, né? Tudo que a gente aprendia de santo e tudo, é todo sofrimento que eu falava, quero ser boa, não. Nem pensar, não quero ser boa, não, quero ser santo, quero nada disso para mim. E assim, a grosso modo, essa segunda categoria aí deve ser mais ou menos por onde a gente transita, né? Que os espíritos bons só que eles já começam a ter uma consciência do mundo, da sua existência, mas que ainda tem coisas a desenvolver. Então a gente deve estar nesse meio aí. Tomara! Quem sabe? Vamos lá, né? Então, espíritos bons. Os espíritos a que chamamos de bons pertencem a uma variedade de categorias, mas na escala geral está na média, em se falando das três de que nos fala o Livro dos Espíritos. Lembrando que essa classificação deles assim é super didática e, claro que extremamente reduzida, que ela bota só dos que precisam achar o caminho, dos que estão já meio lá, meio cá, e os espíritos elevados. Da mesma forma que no início Kardec descreveu o perispírito, né, que era só corpo, perispírito e espírito, e atualmente já sabe que existem muito mais camadas, e no futuro vão se descobrir mais e mais e mais, né? Essa questão da classificação dos espíritos também é só para ser didático, para a gente entender que tem uma gradação desses espíritos até se chegar nos espíritos super evoluídos, como a gente imagina. Mas que ele já fala aqui no início, né, que mesmo nessa classificação dos bons, né, os espíritos a que chamamos de bons pertencem a uma variedade de categorias, né? Estão já nesse grupo, tem infinitas subclassificações, e numa leitura anterior, não sei se vocês vão lembrar, Miramês chamou a atenção para o fato de que não existem dois espíritos nem iguais, nem no mesmo momento de crescimento espiritual ou evolutivo. Quer dizer, então, seria uma classificação, para ser justo, uma classificação para cada espírito que existe. Aí imagina, né? Os que habitam a média ocupam uma extensão imensurável. Entretanto, todos eles têm tendências para o bem e esforçam-se para melhorar. E é dentro desse esforço contínuo que eles melhoram e vão alcançando, passo a passo, a sua libertação, posição onde se encontram os espíritos puros. Considerando a vida infinita na imortalidade da alma,
Devemos dizer que o espírito leva um tempo incontável na cronologia dos homens para chegar à perfeição. Os espíritos bons, mesmo cheios de boa vontade, ainda têm de sofrer determinadas provas, e é o passado ainda ligado ao presente, por fardos que não foram descarregados, mas que o serão. Não é com isso que se deve esmorecer. Ainda mais quem já se encontra na escala dos bons, pois se encontram no meio do caminho, e isso já constitui grande vantagem. O tempo maior é gasto na inferioridade. Quando começamos a despertar, os meios a que a natureza recorre fazem acelerar as nossas condições para alcançar e compreender as leis de Deus e respeitá-las para o nosso próprio bem. A alma, para conquistar a perfeição, haverá de conhecer todas as coisas referentes ao amor e à sabedoria, dominar todas as emoções onde elas surgirem e, como prêmio, receberá tranquilidade de consciência em todos os aspectos. O espírito, na pureza em que falamos, não tem mais nada que aprender na Terra. Em sua estrutura espiritual, atrofia-se a razão para florescer em seu lugar a intuição. Não precisa raciocinar para conhecer, porque lá conhece. A Terra está cheia de espíritos da terceira ordem e bastante da segunda. Porém, os de primeira ordem vêm por misericórdia a ela como bênção de Deus, para abençoar os de boa vontade e fortalecê-los cada vez mais no bem que pretendem fazer. Pode-se observar como cresceu a fraternidade na Terra, como houve um grande impulso de caridade entre os homens. E foi por esse crescimento que as trevas se arvoraram no orgulho e no egoísmo, onde se vê o aumento das guerras fratricidas, os assaltos e o crime, que são realizações normais da inferioridade, quando nota a preponderância da luz. Nada está piorando nas civilizações que ocupam a Terra. Isso é normal em todo fechamento de ciclo, para abrir outro, despertando a potencialidade dos corações que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos, sob a influência dos espíritos superiores, em nome do Cristo, que dirige os destinos dos espíritos até a consumação dos séculos. Os espíritos bons passarão a ser espíritos puros na forja do tempo e nas bênçãos da dor. Verifiquemos o quanto Deus é bom. A ajuda visível de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os meios, na sustentação da vida, tem adiado muitas catástrofes por causa de alguns que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Pedimos que continuem, porque enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro de todas as discórdias. Que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, possam se tornar melhores, de forma que os melhores possam orientar-se no equilíbrio, favorecendo a todos na conquista do amor verdadeiro e santo. Tem alguns pontos aqui que ele coloca, né, que, como essa chegada à perfeição é muitas vezes questionável, porque se a gente se tornar perfeito, a gente se torna Deus. E o que acontece se todos nós, seja lá daqui a trilhões de anos, virarmos Deus? Então, quem era Deus?
será que nós não voltamos a Deus? Não Isso é é, que sejamos deuses, né? Voltamos a Deus. Somos partículas dele, voltamos a ele. isso é uma teoria que se desenvolve, né? Que eu acredito, né? Não da forma como uma massa, que você tira um pedaço dessa massa e ela anda o universo, depois se incorpora na massa. Mas em termos de consciência, eu acho que a nossa consciência atinge, em determinado momento, uma divindade que, entre aspas, nós viramos Deus porque a nossa consciência atinge essa concepção de perfeição, de entendimento do universo. Isso é uma teoria, lógico, né? E tem alguns que não aceitam de jeito nenhum porque falam que isso fere aí a gente volta para o nosso início antes da reunião, fere o princípio da individualidade, que no fundo é ego, né? Uhum. Ele não aceita fazer parte de alguma coisa, tem que ser ele, o eu. Então, existem essas duas teorias. Mas eu, particularmente, vou ser sincero, acredito mais nisso que você estava falando agora. Em algum momento, a nossa consciência vai se unir ao mais divino que possa existir por uma questão, para mim, de lógica. Porque eu vejo assim, a gente estava começando a falar aqui no início, né? Nós somos tão essa coisa do ego, né? Do eu penso, eu acho, eu. Isso assim é tão, sei lá, com o tempo assim, a gente fala, né? Eu. Teve um período que eu comecei a tentar trabalhar, não falar eu, né? Que foi muito engraçado, porque era assim, eu não vou falar, já falei eu. Eu não vou, já falei eu. E como é deixar de ser eu, né? E se juntar a esse nós, né? Esse tudo, né? Mas ao mesmo tempo, com o tempo, aliás, ao mesmo tempo, com o tempo, é, é muito mais tranquilo hoje entender, né? Entender ou sentir que a gente pode ser esse tudo, sabe? Voltar essa consciência. Para mim é mais tranquilo. Não sei se não há mais necessidade desse ego. Claro que eu estou aqui na Terra, claro que eu ainda tenho que ser eu tenho que lutar para as coisas, algumas coisas e tudo, mas essa necessidade ainda mas a gente ainda se engancha muito, né? Nessa necessidade do eu. Eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho. E limpar isso da gente, né? É tão difícil. Assim, é difícil porque se a gente ver aqui, tem algum momento ele falou, né, que na Terra, os habitantes da Terra são os de terceira e segunda ordem, quer dizer, os que ainda nem começaram a caminhar e aqueles que já estão caminhando e já têm uma certa noção das coisas. E aqueles espíritos de luz, realmente, vêm aqui eventualmente em visita para dar uma força, mas que esse não é o ambiente deles. Então, para a gente que somos os habituês da Terra, a gente ainda tem todas esses questionamentos, essas dúvidas, os nossos deslizes, as nossas escorregadas, né? Essa coisa, né? Esqueceu o eu, mas toda hora está voltando no eu. Isso é a nossa essência ainda, né? Não tem como fugir disso. A gente vai aprendendo, vai se melhorando, começa a ver determinadas situações, momentos, cada vez com o tempo, a gente estava falando isso agora mesmo, né? A gente vai envelhecendo e vai mudando nossos questionamentos, o nosso entendimento das coisas. E a analogia
tende a seguir um padrão lógico, né? Se a gente vai fazendo isso durante um períodozinho de vida terreno, deve-se esperar que isso aconteça também na estrada maior que a gente segue indo e voltando. E vai ter um momento em que aquilo que a gente começa a discutir agora, de que não se precisa ficar discutindo, né, ou forçar uma sabedoria, que a coisa vai vir naturalmente e você não precisa mais questionar, não precisa mais pesquisar, porque aquilo começa a naturalmente fazer parte de você, você não precisa mais buscar, aquilo já é seu. É um processo também que vai se desenvolvendo. Ele fala da intuição aí, né? Que não vai ser mais. Tá até aqui parado isso aqui, ó. O espírito na pureza em que falamos não tem mais nada a aprender na Terra, né? Não é a gente, né? Os que já começaram a caminhar, né? Em sua estrutura espiritual. Atrofia-se a razão. Aí vai ter alguém que com certeza vai dizer, mas a gente vai ficar burro? Não vai ficar burro. Só que a gente vai parar justamente esses questionamentos todos que a gente ainda faz porque não entende, porque não compreende, porque não conhece. E aquilo começa a fazer parte de você. E o que é a intuição? A intuição não é aquilo que ele estava falando, aquele compilado de ideias ao nosso redor que a gente vai absorvendo. Então você não precisa mais raciocinar, porque lá conhece. A gente passa a incorporar aquilo como sendo nosso. Então você não vai mais perguntar por quê. Aquilo acontece para você, é tão natural como a gente respirar. É natural, ninguém fica pensando por que respira, como tem que fazer para respirar. Quando você sente sede, automaticamente você bebe água, você não precisa ficar raciocinando por que você vai beber água, qual o mecanismo isso vai gerar, como isso vai funcionar. Você bebe água, acabou, matou a sede, você respira, você come. Então tem tantas coisas que você faz automaticamente que se você não fizer, você não sobrevive, você não existe, mas você faz sem pensar naquilo. E é assim que deve ir acontecendo tudo ao nosso redor em relação a tudo. Vai passando a ser natural, fazendo parte, quase que num automatismo, a gente vai realizando aquilo sem precisar questionar e querer entender como aquilo acontece, por que aquilo acontece, qual o mecanismo, como aquilo se desenvolve. Simplesmente acabou. E quando ele fala aqui também um pouquinho mais embaixo, né, que nada está piorando, né, isso a gente vê muito, né, que nada está piorando nas civilizações que ocupam a Terra. Isso é normal em todo fechamento de ciclo, para abrir outro, despertando as potencialidades do coração que vão viver e dirigir materialmente os destinos dos povos, sob a influência dos espíritos superiores, em nome do Cristo, que dirige os destinos dos espíritos até a consumação do século. Isso aí está numa sintonia com o que o Pietro Baldi vem falando. É exatamente isso, a gente está lendo até agora essa coisa justamente da mudança dos ciclos, do que a gente vê em outras crenças, né, em outras culturas, a coisa da transformação, né, em que o velho é como destruído para que o novo renasça. Então, todo o processo é esse. Sempre que se fecha um ciclo para começar um novo, se a gente parar para pensar na história da humanidade, sempre tem um expurgo nesse período final, porque tudo é preparado para se começar uma nova era, né, como se chama. E para começar uma nova era, todo mundo tem que estar adaptado a essa nova realidade, digamos assim. E se você não está adaptado a essa nova realidade, você não consegue se integrar a essa nova era. Então tem essas mudanças
essas coisas que para alguns pode parecer radical, podem ser aí que é engraçado, né? Porque é uma coisa espiritual, mas chamam de desumano. O que está acontecendo é desumano. Mas não é desumano, é divino. Então não tem nada de humano nisso. Essa coisa que falou aí, né? Quando eu vejo assim, tanta coisa boa acontecendo no mundo, é porque a gente realmente está muito apegado e só vê, né? As notícias, as informações chegam. Eu vi duas notícias tão assim bonitas, no sentido de meio rasas, né? Mas assim bonitas. Uma dos vários artistas, diretores, não sei o que, lá do cinema, e todos se juntaram, mais de 1.500, tentando, né, discutir essas guerras e tudo, né? Tentando, sei lá, de alguma forma buscar com as suas influências mexer nisso, né? E isso, de alguma forma, é uma coisa positiva quando fala da fraternidade que existe no planeta, que a fraternidade está tá melhor hoje do que já teve há algum tempo atrás. Isso aí a gente vai vendo. Só que a gente tem tanta notícia. E outro dia, essa história de programas, né, que a gente escolhe os programas sapeando assim nos canais, eu vi uma história de um senhor que ele... E fantástico, assim, é uma pessoa simples, né? Mas ao mesmo tempo, assim, o cara lá, ele foi um grande executivo, rico, grande executivo brasileiro, assim, de tudo. Ele nasceu numa cidade do interior, foi para São Paulo, se tornou uma figura muito, muito importante na indústria brasileira, ficou muito rico, e ele negociava, ele era da indústria de açúcar, não sei se Hélio Silva, o nome dele, não sei se alguém ouviu falar. E moral da história, eu sei que ele trabalhava com açúcar refinado, ele era o grande executivo do açúcar refinado, depois ele virou executivo do açúcar orgânico, dessa empresa que exportava mais açúcar, aquela coisa toda, e depois, quando ele aposenta, ele vai e ele começa a plantar numa região em São Paulo. E ele vai plantando árvores. E aí ele vai contando que ele planta 200 árvores, aí vão lá, depredam, terminam com as 200 árvores. Ele volta, planta 400. Aí derruba as 400. Aí ele volta, planta 1.000. Aí disse que no final virou hoje em São Paulo, acho que é na Zona Leste, sei lá, no local em São Paulo, tem um pedaço da Mata Atlântica que ele fez, porque ele foi lá plantando, até que todo mundo moradores próximos começaram a ser guardiões desse pedaço de floresta que ele plantou. E a história dele é que ele, o tempo todo, ele foi sempre reconhecido. Se você olha ele conversando, você fala, não, esse cara não era um grande CEO aí, não pode ser. Super o jeito até de falar, só que ele falava de honestidade, ele falava assim, que ele era muito honesto nas colocações, e que ele sempre, quando começava a conversar com outra pessoa que ele ia negociar no mundo, ele perguntava, como é que vai sua família? Como é que você vai? Gente, foi muito interessante esse programa, e existe na televisão programas assim. Eu vou botar, depois eu vou botar no grupo, mas esse link aqui é de uma entrevista dele. Chamam ele de o plantador de árvores. Isso. Esse link aí é de uma entrevista dele no YouTube, que diz que ele já plantou mais de 30.000 árvores. Ele fez um pedaço da floresta amazônica, floresta da Mata Atlântica dentro de São Paulo. Gente, e é uma pessoa que você conversa, eu vi a entrevista, eu falei assim, não, porque ele é super simples, mas ele é muito, assim, verdadeiro ali dentro de tudo isso. E como ele trabalhava antes, ele era comum, normal, que a gente fica assim achando que não é alguém assim, né? Mas não, era comum e normal e conseguiu fazer. Mas aí
Silvio, só para Diga. que a Diva falou, eu acho assim, o que levou a fazer isso, né? O cara teve que se desapegar do ego, né? Ele deixou o ego para lá, né? O eu, a existência do poder, né? Daquela coisa que a gente acha super como é que fala? Uma pessoa muito importante, uma pessoa muito assim, assada, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, né? Ele se desfez de tudo isso e foi viver o humano, né? O lado sensível, o intuitivo, o que o coração dele chamava para ele fazer e multiplicar. Porque as produções de açúcar, as fábricas, tudo já estava acontecendo, né? Independente dele. E ele, talvez, com essas atitudes, ainda sentisse falta dessa coisa do o que ser humano, o que o meu intuitivo ali, aquela coisa mais íntima, está falando que eu ainda possa fazer ou que eu possa me realizar. Porque nem tudo que é externo, nem tudo que é material, a gente sabe disso, né? Tudo que é a soberba, tudo que exalta o ego é aquilo que nos completa. Né? Então era uma carência, alguma coisa que o levou a fazer isso, que o foi conduzindo, e aí vem a história de Deus, né? Deus na nossa vida, né? Por que muitas coisas acontecem com a gente no dia a dia e a gente, se quiser, se revolta, mas se quiser a gente fala, o que eu quero aprender, posso aprender com isso? Como que eu posso mudar esse jogo? O que esse ensinamento vai me trazer, né? Então, assim, me veio muito essa questão que a gente falou antes, vocês falaram do ego, que está no texto, e a questão da intuição, porque para mim ego é coisa mais, assim, razão mesmo. E a alma, assim, o interior é o intuitivo.